Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Quero agradecer a Deus nessa manhã por vocês e por estar com vocês mais uma vez no nosso momento sublime, porque o Senhor mais uma vez nos abençoou, esteve conosco, cuidando da minha família, da minha esposa. Estamos vivendo um dia de cada vez. Ontem alguém ligou para mim e perguntou como é que estávamos. Eu disse que estamos com passo de espera, né? Esperando o melhor, sabendo que pode acontecer o pior, agravamentos, mas graças a Deus, Deus tem nos dado o melhor. Estamos muito bem, agradeço as orações de irmãos. A minha esposa Marlene está se recuperando, né? Eu tenho certeza que logo, logo nós voltaremos à nossa normalidade. Amados, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês no Momento Sublime sobre duas expressões. A primeira é se, né? Essa condicional estabelecida por Deus. E a segunda é vocês receberão, né? Trata-se de duas expressões encontradas no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, palavras de Jesus Cristo, ditas aos discípulos, mas que João escreveu no seu livro, inspirado por Deus, e chega até nós hoje como força de ser a palavra de Deus, né? E ele diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então Jesus está falando sobre o assunto a videira, né? A importância das varas ficarem na videira, não serem cortadas. Ele é a videira verdadeira, e se as varas estiverem firmadas na videira, essas varas vão receber tudo que o tronco, tudo que a copa da árvore, tudo aquilo que essa árvore puder oferecer aos seus ramos. Então é sem dúvida algo extraordinário. Jesus Cristo é a videira, nós somos as varas, e Ele estabeleceu que se permanecermos nele e obedecendo os ensinamentos dele, por isso que ontem nós falamos sobre aquelas 4 frases, antes de ontem sobre a palavra de Deus, a obediência à palavra, ensina-me a tua palavra. É fundamental que nós, crentes, estejamos firmados na palavra. Eu estava, quando eu pastoreava em Belford Roxo, estava no meu gabinete pastoral, eu era muito jovem ainda, eu fui ordenado aos 24 anos atrás, aos 24 anos, há 41 anos atrás, né? E estava no meu gabinete atendendo, e o zelador perguntou se eu poderia atender uma senhora que não estava marcada, mas que chegou lá, e se eu poderia atendê-la. Pedi que ela entrasse, e ela estava um caquinho de mulher, uma senhora já, uma certa idade, mais de 60 anos, magérrima, muito magrinha, e ela tremia muito. E eu pedi então que ela se sentasse numa cadeira ao lado, e me apresentei e disse para ela, né, por que ela estava ali, por que ela estava me procurando. E ela disse o seguinte: olha, eu sou fulano de tal, o nome dela era Senira, eu estou voltando de um médico de Nova Iguaçu, meu médico me acompanha, eu estou com câncer em fase terminal. E hoje eu fui ao consultório levar os últimos exames, e ele então observou, e depois de analisar os exames, disse que eu terei 1 mês, 3 meses de vida no máximo. E me deu uma lição de moral, porque eu estava sozinha, e eu fui sozinha ao médico. Eu não estou em condições, mas não tem ninguém para fazer isso por mim. E ele então disse que daqui para frente eu teria que andar com as pessoas, acompanhada e tal. E perguntou para mim qual a minha religião, se eu tinha família, por que eu estava sozinha. E orientou que eu deveria então procurar desaparecer, né? Conversar com os amigos, procurar os parentes e procurar uma igreja, uma religião, qualquer religião servia. E ela perguntou: não tem religião? Eu falei: olha, eu nasci na igreja católica, mas nunca fui católica fiel, e nunca frequentei igreja. Mas a senhora não conhece uma família, uma igreja? Eu disse: olha, quando eu passo para cá, o ônibus passa em frente a um templo de uma igreja batista.
e o ônibus para, tem um ponto de ônibus em frente à igreja. Eu disse, aí, tá ótimo, olha, espera aí. Pegou o receituário e havia passado a medicação para ela, mas pegou uma outra página do receituário e escreveu assim: procurar o pastor da igreja batista. Assinou, carimbou e entregou na mão dela. E ela saiu dali, né, com aquela ordem médica, e quando o ônibus parou em frente ao templo, puxou a campainha e desceu, e entrou e me entregou aquela receita. Quando eu li a receita, eu tremi. Eu vi, meu Deus, que responsabilidade, mas eu senti que aquilo era de Deus. Orei com ela, abri a Bíblia, disse para ela que eu não era psicólogo, que eu não era médico, que meu instrumento de trabalho é a Bíblia, a palavra de Deus. Falei para ela a respeito de Jesus Cristo, a respeito da esperança do salvo, a respeito da ressurreição dos mortos, e se ela estava disposta a entregar a vida dela nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E ela entregou isso. E ela tomou essa decisão. E ali, então, eu orei por ela e recepcionei a irmã Senira como irmã em Cristo, agora como membro da nossa igreja, e disse para ela que no domingo seguinte, se ela pudesse, ela deveria retornar na escola bíblica dominical. E ela retornou, uma sobrinha, a nora, levou, depois achou umas sobrinhas que inclusive moravam mais perto da igreja. Ela morava em outra cidade, e assim começou. E para encurtar a conversa, 4 anos depois, eu fui visitar a irmã Senira com um seminarista de música. Eu sempre gostei de levar um seminarista para eles irem aprendendo a fazer visitas e também a sentir o peso da igreja. E quando eu cheguei lá, a irmã Senira veio atender a gente. 4 anos depois do ocorrido, do nosso primeiro encontro. E ela veio toda molhada. E eu disse, o que houve, irmã? Está toda molhada. Estou lavando roupa, estou preparando, porque a minha nora trabalha em Bangu, ela é professora e ela chega tarde, eu preciso arrumar. Mas minha irmã não pode fazer isso. Não, estou muito bem. Está muito bem, irmã? Estou muito bem. E eu perguntei a ela, até para ensinar o seminarista, escuta, minha irmã, fala para mim, qual é a sua expectativa, né? Há tanto tempo, há tantos anos com uma enfermidade como essa, fazendo esse tratamento, e já passou pelo que passou, qual é a sua expectativa? Ela disse, passou para mim, só existem 2 possibilidades, e as 2 são maravilhosas. Mesmo, irmã? Quais são? A primeira possibilidade é Deus me curar. Definitivamente, eu creio que Deus pode, além de estar me dando essa sobrevida, eu creio que Deus pode me curar completamente, eu me tornar uma pessoa completamente sã. E a segunda possibilidade, a segunda é melhor do que a primeira, pastor. Qual? A segunda é Deus me levar para a presença dele, porque agora eu estou preparada para morrer. Estou preparada. Se eu fechar os olhos aqui, eu irei para a presença do meu Pai lá no céu. Estou preparada. Jesus Cristo é o meu Salvador e ele me preparou para a morte. Então, amados, eu gostaria que vocês soubessem que, para o cristão, essas são as 2 possibilidades mais importantes e mais especiais. É Deus operar maravilhas, é Deus curar, Deus fazer, Deus ouvir as nossas orações. E a segunda é Deus nos levar para a presença dele. Que nesta manhã você e eu possamos ser renovados por esta experiência que eu tive com a irmã Senira, e morreu muito depois, levou a família para a igreja. Foi uma bênção, uma experiência maravilhosa para o meu ministério. Creia nisso. A palavra de Jesus continua a mesma. Se vocês crerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo e será feito. Eu atenderei às orações de vocês. Amém? Pai de amor, muito obrigado por esta certeza. Muito obrigado por esta promessa tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivamos esse dia nessa certeza. Demorei muito hoje. Espero que tenha sido útil e que Deus abençoe o seu coração. Um bom dia.